Olá, muito boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. A gente começa mais uma semana e que essa semana seja uma semana saudável, produtiva e, acima de tudo, abençoada por Deus, não é? Eu espero isso a você e a sua família. E muito obrigado por estar conosco já aqui, acompanhando o programa Opinião, a programação como um todo da TV Pantanal, né? E agora o programa Opinião, transmitido também pela internet, pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Ó, já vou, a propósito, convidando você a interagir com a gente, porque o assunto é muito importante, como sempre, mas o de hoje tem um quê de importância maior, porque a gente vai entrevistar aqui, a partir desse instante, o secretário de Estado de Educação, o Alan Porto, esse que você vê aí, ó, ele era para ter estado conosco aqui na semana passada, a gente criou uma expectativa de agenda, só que aí houve um problema de agenda e hoje, enfim, a gente consegue aqui trazê-lo e para que possamos levar a informação diretamente da fonte até você, que anseia, evidentemente, estamos começando o ano, então você anseia aí por informações aí, especialmente quanto à educação dos seus filhos, não é mesmo? Então, pode interagir com a gente aí, deve, né? Está na tela aí o WhatsApp do Opinião, 99932-2529. Interaja com a gente, mande a sua mensagem de texto, pergunta, sugestão, e a gente vai estar repassando aqui ao secretário para que a gente possa tocar a entrevista nesta noite de segundona, que tem Lorenberg Alves, como sempre. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa, e um abraço especial aos funcionários, os mandatários da Águas Cuiabá. Bairros em Cuiabá estão faltando água nesses bairros, entre eles o Planalto. Depois de 7 dias voltou a água no Planalto e agora sumiu de vez. Isso é um abraço irônico, né? Mas é claro, pô, tem que cumprir com a obrigação da Águas Cuiabá. Ela tem uma responsabilidade. O Águas Cuiabá, poxa, água é vida, diria lá um famoso político aí no passado, não muito distante. E é verdade. Então, a questão lá do Planalto, por exemplo, não é de agora, não. Já tem um cadinho de dias aí, para não dizer meses, que o pessoal reclama lá. E não é só lá não, viu? Ó, Santa Laura, qual que é mais? Cabral, ali da região Santa Laura, Osmar Cabral, Fortaleza, não é? O pessoal também tem reclamado bastante pela questão da falta de frequência da água, né? Dessa intermitência muito demorada, enfim. Dá uma olhadinha com carinho lá. Aliás, eu não tenho pedir para se a gente consegue trazer alguém aqui da Águas Cuiabá para entrevistar, falar conosco no Opinião, para levar a informação diretamente a você, telespectador, não é? Esses assuntos assim. Aliás, amanhã a gente vai entrevistar aqui o diretor da Energisa, que é um outro assunto, uma outra área que também, muitas vezes, há reclamações, mas também, às vezes, há informações que as pessoas não sabem e a gente vai propiciar essa ponte aqui a partir do dia amanhã, aqui às 7h30 da noite. Alan Porto, muito bom recebê-lo aqui, secretário. A gente fica contente quando você vem, porque é uma área que demanda muitas dúvidas e as pessoas precisam realmente de esclarecimento, especialmente no começo do ano, né, onde as famílias se preparam aí para mandar os filhos para a escola e tudo mais. Então, a propósito disso, a minha primeira pergunta ao cumprimentá-lo é saber como está, agora as aulas começam em fevereiro, como que estão os preparativos para esse início de ano, sobre todos os aspectos, principalmente quanto à prevenção à pandemia, né? Ano passado tivemos aí uma intermitência, hora online, hora presencial, hora híbrido. Como é que vai ser esse início de ano letivo na rede estadual de ensino? Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg. Para mim sempre é um prazer estar aqui no programa Opinião falando de educação, de um assunto sempre muito importante. Eu aproveito aqui também para cumprimentar e mandar um abraço a todos os telespectadores, pais,
famílias, profissionais da educação que estão nos acompanhando nesse momento. E como foi dito aqui, janeiro sempre é um mês que a gente começa a pensar na matrícula, começa a pensar no ano letivo, como que vai funcionar, quais são os prazos de matrícula, quando vai iniciar o ano letivo, né? Então nós vamos iniciar o nosso ano letivo no dia 7 de fevereiro, aula 100% presencial, né? Inclusive a gente estava conversando sobre esse movimento da pandemia, os aumentos de casos, temos novidades no estado, chegou vacina aí, né, para vacinar as crianças de 5 a 11 anos, a partir de amanhã já começa a vacinação em alguns municípios que a gente está acompanhando. Estamos acompanhando os números também, conversando com o secretário de Estado de Saúde para entender como que está a curva, os casos que estão aumentando. A gente também está monitorando isso em outros estados. Na sexta-feira passada, a gente teve uma reunião com todos os estados do Brasil, com todos os secretários de Estado de Educação, e todos mantêm aí o início do ano letivo 100% presencial em fevereiro. Claro, reforçando todas as medidas de biossegurança, toda a questão do distanciamento, do uso da máscara, sanitização dos espaços, uso de álcool, aferição da temperatura, todo o plano de contingência dentro das unidades escolares, monitoramento através do sistema Indica SUS, e temos que manter todos os cuidados, temos que estar aí preocupados com o próximo, temos que estar preocupados aí, né, para que a gente tenha condições de manter as nossas atividades. Sabemos que é um momento difícil, mas a gente se preparou para isso. Inclusive, o governo do estado de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, no ano passado, autorizou aí a gente adiantar os recursos do PD pedagógico, PD de infraestrutura, para que o diretor das mais de 700 escolas nossa tenha condições aí de preparar esse ano letivo. Então, as escolas estão com recursos, estão preparando a sua infraestrutura para receber o nosso aluno no dia 7 de fevereiro, né, cumprindo aí todas as medidas de biossegurança, e vamos continuar monitorando e acompanhando esses números. Mas as aulas começam no dia 7 de fevereiro, 100% presencial. Vale também dizer aqui que nós encerramos, né, o nosso período de matrícula, ele encerrou na sexta-feira. Temos aí a previsão de 400 mil estudantes, atendimentos de anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Tá? Então a nossa equipe está preparada. Essa semana nós estamos reunidos com todos os diretores regionais de educação, trabalhando formação, falando como que vai funcionar o novo sistema de ensino, sistema estruturado, onde nós teremos a Fundação Getúlio Vargas. Estamos falando também dos kits escolar que todos os alunos vão receber do ensino fundamental, do ensino médio, educação especial. Falamos também dos uniformes que os nossos estudantes vão receber, dos materiais complementares. Toda a nossa rede do ensino fundamental, do ensino médio, terá aula de inglês, tá? Isso é muito importante. Teremos também aula de educação financeira, consciência fonológica. Esse ano também nós vamos trabalhar o aspecto socioemocional das nossas crianças e dos nossos jovens. Então a nossa rede, o governo do estado fez muito investimento na parte pedagógica, muito investimento na infraestrutura. Então eu tenho certeza que ano de 2022 aí nós teremos um excelente ano, né? Um ano letivo aí focado na recuperação da aprendizagem das nossas crianças, dos nossos estudantes. Teremos aulas de reforço no contraturno, nos laboratórios de aprendizagem. Então tem muita coisa boa para fazer. Tem aí os nossos alunos que estão em cadastro de reserva das matrículas, que de repente não conseguiu matricular naquela escola que desejava. Às vezes aquele pai que, né, deixou para a última hora, não conseguiu matricular, procura uma unidade escolar mais próxima da sua casa. Tá? Nós estamos lá prontos para atender a todos, não queremos deixar ninguém fora da sala de aula. Okay. Lugar de criança e de jovem é na escola. Eu fiquei feliz com essa informação aí. Primeiro, a questão presencial. Fico feliz, mas fico preocupado. 400 mil pessoas indo e vindo para a escola. É bom? É bom porque o índice de aproveitamento escolar, evidentemente, que vai ser melhor. É preocupante? É porque estamos ainda na tal da pandemia. As unidades hospitalares, as policlínicas estão abarrotadas. Eu tive informação agora há pouco, conversando com a secretária de saúde aqui de Cuiabá, por exemplo, há um déficit de 45 médicos só nas policlínicas, 45 profissionais. E aí o cara chega lá com gripe, com não sei o quê, com Covid,
reclama. Por quê? Porque não é atendido e tem dificuldade de ser atendido e tudo mais, e o povo reclama realmente, né? E aí concurso, vai demorar, pode contratar emergencial, tem que ter liberação de não sei de quem, Tribunal de Contas, a Justiça propriamente. Não é fácil não, é um abacaxizão aí, mas pelo menos a informação que o Alan Porto nos dá é que aulas presenciais aí, aí tem novidade, muita novidade aí, educação financeira que você falou, não, educação financeira, socioemocional. Socioemocional, inglês. Tá cheio de novidade aí. Lourenberg Alves, por favor. Secretário, antes de mais nada, nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui mais uma vez. O nosso programa ganha, como ganhou das outras vezes que o senhor esteve aqui, ganha e ganha muito com a presença do senhor. O nosso telespectador já está ganhando. Secretário, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito do projeto Evasão Zero. A pandemia atrapalha ou atrapalhou fazer uma avaliação sobre esse projeto Evasão Zero? Bom, esse projeto Evasão Zero Gestão 10, ele iniciou lá em novembro de 2020. Foram 10 ações estruturantes e emergenciais, mas o grande programa nosso é o Educa Mais Mato Grosso, que prevê investimentos aí na casa de mais de 900 milhões, né? Que a gente depois vai estar falando um pouco sobre a infraestrutura, sobre a gestão pedagógica. Em relação ao Plano Evasão Zero Gestão 10, a gente tocou várias agendas, né, no ano de 2020, final de 2020 e 2021. Né? Falamos aí do sistema estruturado de ensino, nós falamos do redimensionamento, nós falamos da infraestrutura das nossas unidades educacionais, nós falamos do Alfabetiza MT, que em regime de colaboração com os municípios. Todas essas ações foram executadas em 2020, todas elas têm continuidade dentro desse processo. Né? A gente estava agora mesmo falando sobre a questão dos números da pandemia. É claro, preocupa a todos nós, mas só que a ciência já falou que o ambiente escolar é um ambiente seguro. Nós retomamos as nossas atividades 100% presencial no ano passado, em outubro, e nós só vamos conseguir avançar nessa pandemia, passar por tudo isso, com a sala de aula, com as escolas funcionando. Né? Então isso vale lembrar, que a gente recordar um pouco o que aconteceu lá atrás, que os números da pandemia ele foi avançando com sala de aula fechada ou com sala de aula aberta. Os números estão aumentando com as escolas fechadas. E o ambiente escolar, a ciência já falou, é um ambiente seguro. O que nós precisamos é respeitar as regras, respeitar as medidas de biossegurança. Né? São os distanciamentos, o uso da máscara, né? Sanitizar todos os espaços. Né? Então, assim, se tiver qualquer sintoma dentro da escola, fazer aquele isolamento dentro das escolas, tem a sala de isolamento, tem o Indica SUS, o encaminhamento para fazer por unidade básica de saúde, para fazer a testagem, enfim, tomar essas medidas. É isso que vai garantir o espaço adequado e o ambiente seguro. E volto a repetir, nós só vamos conseguir avançar com salas de aulas abertas, com escola funcionando. É isso que nós precisamos fazer. Com a educação nós vamos avançar bastante. Tá certo. Vai ter tempo de sanitizar, é sanitizar que fala? Higienizar ali, né? Higienizar. Todas as escolas, todas as salas? Sim, esses recursos eles foram encaminhados no final do ano passado, tá? Foram recursos descentralizados para custeio da parte pedagógica e da infraestrutura. Quando eu falo da infraestrutura, eu falo de pequenos reparos, eu falo de manutenção da escola, eu falo de sinalização, eu falo de sanitização, eu falo da máscara, eu falo do álcool. Então, todas as escolas já estão com recursos e eu acredito que praticamente todas elas já tomaram as providências de fazer a aquisição desses materiais. Tá? Então, a sala de aula, no dia 7 de fevereiro, estarão preparadas aí para receber todos os nossos estudantes. Ótimo. Olha, o telespectador do programa Opinião pode participar e interagir com a gente via WhatsApp. Tá aí, ó, no rodapé, 99932-2529, você manda a sua pergunta em texto, não é? Ou sugestão, ou crítica, ou elogio, enfim. Já tem uma participação aqui, bora ver quem está perguntando para o secretário. Boa noite, eu me chamo Sara e fui convocada por Polo e, assim como outros 142 professores, estamos aguardando aí a nossa sonhada nomeação, concurso feito em 2017, prestes
a se vencer, não é? Eu gostaria de perguntar aí ao secretário Alan Porto quando se dará a nossa nomeação, visto que as aulas estão próximas a iniciarem aí também. Os professores devem participar da semana pedagógica. O trâmite até a posse pode demorar um pouco. O secretário tem uma data precisa para a nossa nomeação? Pergunta aí, por favor, a Sara. O dia que o Alan Porto vier aqui e que não tiver pergunta sobre nomeação, concurso, essas coisas, não rola, não parece que, não é? Mas é natural, as pessoas têm que aproveitar oportunidades como esta para perguntar. Afinal de contas, há toda uma carga de expectativa em cima dessas pessoas que estão aí, ó. 2017, Alan Porto. Não tenha dúvida, a gente está falando de um concurso de 2017, onde foram chamados aí mais de 5.400 profissionais da educação. O que nós estamos chamando agora são profissionais do cadastro de reserva e tem 142 professores que vão ingressar na nossa rede. Esse processo está tramitando no governo, ele saiu da SEDUC, foi para a CEPLAG, na semana passada estava na Procuradoria-Geral para análise e parecer, e assim para o nosso governador, para ele assinar e autorizar aí o chamamento dos 142 professores. Acredito que essa semana a gente já resolva esse ponto, precisamos resolver. A nossa semana pedagógica ela vai acontecer do dia 1º ao dia 5 de fevereiro, uma semana antes de iniciar as aulas, mas eu acredito que essa semana a gente consiga finalizar e a CEPLAG operacionalizar aí o chamamento dos 142 profissionais da educação. Essa é a notícia, então. O compromisso do secretário Alan Porto aqui é que dessa semana para a próxima haverá uma definição para já o chamamento dessas 142 pessoas, viu, Sara? Pode espalhar aí, na boca pequena aí, que o Alan Porto está fazendo... E se ele não cumprir, se o Mauro mesmo não cumprir, aí você liga aqui, vamos falar mal dele. Não, mentira, a gente vai fazer só uma ponte e explicar por quê, mas ele está dizendo aqui que há possibilidade de já tomar providência nos próximos dias. Vamos acompanhar e torcer para que as coisas transcorram na mais perfeita normalidade aí, viu? E você que não ligou ainda, você pode mandar sua pergunta via WhatsApp 99932-2529. É o programa Opinião com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, que está conosco ao vivo aqui. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Como vai? Vai bem? Você que está chegando agora aí, muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Mandar um abraço para o José, eu vou lembrar o nome dele, eu falei com ele hoje lá no CPA, ele é José... vou lembrar, José Pereira Sobrinho, lembrei, viu? José Pereira Sobrinho, ele é motorista lá do supermercado, supermercado Compre Mais, não serve mais. Ele é motorista daquela Kombi que sai em propaganda na rua, né, José? Ele mora lá no Centro-América, no bairro Centro-América. Falou, Paulo, manda um abraço para mim que eu te acompanho você lá no Lemberg, lá o programa todas as noites, então tá aí um abraço para o José Pereira Sobrinho, para sua família também aí, um grande abraço, viu? Mandar um abraço e um beijo também para a Fabiola, lá do CPA, também está acompanhando conosco aqui. O Dirceu, que está acompanhando também um programa lá no Alvorada. Aqui no Alvorada, pertinho da TV. Olha, o www.gazetadigital.com.br tem os seguintes destaques agora. Acompanhe aí. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, notificou 8 mortes e 4.480 novos contágios pela Covid-19 entre sexta-feira, 14 e segunda-feira, dia 17. Dentre as pessoas que morreram pela doença estão 4 idosos que residiam no interior de Mato Grosso. Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 579.494 contágios, dos quais, em 549.463 casos, as pessoas infectadas se recuperaram da doença. Contudo, outras 14.130
130 não resistiram à doença e morreram por complicações. Além disso, há também 15.128 pessoas em isolamento domiciliar por conta do vírus. Em paralelo, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva é de 72,38%, enquanto o mesmo índice para os leitos de enfermarias é de 28%. Também está aí no Gazeta Digital, esse destaque aí: o governo do estado suspendeu a licitação do ônibus de trânsito rápido, o BRT, para Cuiabá e Várzea Grande. A medida foi anunciada nesta segunda-feira, 17. Segundo o comunicado, a suspensão atende a um pedido das empresas interessadas na licitação por causa do aumento dos casos de Covid-19, que causou aí a redução no quadro de funcionários. A nova data para a abertura do certame ainda não foi decidida. A concorrência será realizada na modalidade de regime diferenciado de contratação integrada, o chamado RDCI, do tipo menor preço, com um valor de 480 milhões e 500 mil reais. A obra do RT, acho que é BRT, né, que está aqui, incluiu a elaboração de projetos, também desapropriações e licenças ambientais, além da execução propriamente dita do corredor de ônibus. Então vai lá, www.gazetadigital.com.br, dá um clique e se informe. Tem notícia de política, de polícia, de esportes. O Flamengo, por exemplo, está perdendo agora, segundo me informa aqui o Boca, que é o nosso diretor de imagens aqui, está me falando que o Flamengo está perdendo para o Oeste por 2-0. E notícia boa ele não me passa aqui não, mas quando essas para zoar ele... Olha só, e você pode participar conosco interagindo 99932-2529, porque hoje, nesta noite, a gente entrevista aqui o Alan Porto, secretário de Estado de Educação. Vou pedir para o Lorenberg abrir esse bloco de perguntas, por favor, professor. Secretário, ao assumir a pasta da Secretaria de Educação, no dia 3 de novembro de 2020, o senhor prometeu fortalecer o regime de colaboração com os municípios para melhorar o ensino infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. E aí vem a minha pergunta exatamente sobre isso, secretário. Hoje, na avaliação do senhor, apesar da pandemia, é possível fazer uma avaliação, um balanço sobre esse fortalecimento com os municípios ou não? Ou esse fortalecimento ainda não se deu? Excelente pergunta, professor, e dá sim para a gente fazer uma avaliação. No ano passado, a gente implantou o Alfabetiza MT. Como a gente avançou muito nessa política do redimensionamento, da municipalização, hoje nós temos aí praticamente 50% dos municípios mato-grossenses que já faz o atendimento do 1º ao 5º ano, que é dos anos iniciais, e nós viemos aí com o Alfabetiza MT, que é o maior programa de alfabetização da história de Mato Grosso, que visa alfabetizar na idade certa, ou seja, significa dizer que nossas crianças têm que se alfabetizar até o 2º ano, quando ela completa 7 anos de idade. Com isso existe uma política, foi uma lei aprovada na Assembleia, onde tem uma política junto aos municípios. Tá? Então 141 municípios fizeram adesão, 100% do Estado, onde o Estado garante recursos para a execução dessa política de alfabetização. Seja ela da avaliação, ano passado foi feita uma avaliação de fluência e leitura, foi feita também uma avaliação somativa para a gente medir como que está a aprendizagem das nossas crianças decorrente a esse cenário também de pandemia. E agora a gente começa a fazer as nossas intervenções com base nessa avaliação. Então é feita a política, reforçando a política de alfabetização, isso é o regime de colaboração. Então tem material complementar, tem avaliação, tem premiação das escolas que atingiram seus resultados, tem formação dos professores que vão iniciar agora nos 141 municípios,
tem os colaboradores, os profissionais da educação. Em cada município nós temos um coordenador desse programa que fica lá lotado no município. Tem um professor formador dos anos iniciais da alfabetização. Então é uma política muito similar que aconteceu em Sobral, né, no estado do Ceará, onde nós trouxemos para o estado de Mato Grosso, adaptamos a essa realidade do nosso estado e estamos executando essa política. Tá? Eu já tenho um feedback da avaliação, os 141 municípios estão executando essa política, executando com muita motivação, com muito entusiasmo, porque agora eles estão percebendo que o Estado está dando esse aporte, esse apoio técnico, esse apoio em toda essa infraestrutura, em toda essa metodologia de trabalho, e a gente tem certeza que isso vai dar resultado. Porque tem muitos municípios que não se faziam uma avaliação diagnóstica para saber como que está a situação. Não faziam uma avaliação de fluência, de leitura daquela criança. Então a gente começa a desenvolver uma política que tem início, meio e fim, com foco na alfabetização da idade certa. Então, da mesma forma como o Estado potencializou essa política de municipalizar, nós também temos uma política muito forte para incentivar os municípios e fazer com que eles atinjam os seus resultados. Ao final disso, a gente faz uma avaliação e verifica quais os municípios atingiram o resultado. Tá? E todo ano, o Estado de Mato Grosso vai premiar 200 escolas, as 100 melhores e as 100 que não atingiram os resultados, porque essas 100 melhores vai adotar essas 100 que não atingiram, ou seja, a gente vai levando a régua e vai ajudando e vai apoiando aquelas escolas que não atingiram seus resultados. Com isso, a gente começa a gerar aquilo que a gente chama de equidade dentro da educação pública, uma política em regime de colaboração com os municípios. Ok. Mais uma pergunta que chega via WhatsApp aqui para o secretário Alan Porto. Bora ver? Pergunta aí a ele se o Estado reformulará o cumprimento aí da hora-atividade, com a possibilidade aí de uma parte da carga horária, o exercício da livre docência que é aplicada em outros estados, como em Minas Gerais. E se o Estado pagará a hora-atividade para os professores que estiverem em aulas adicionais. O Carlos de Lucas do Rio Verde. Obrigado, Carlos. Um abraço aí, boa noite. Uma boa pergunta, Carlos. Hoje a nossa carga horária é 30 horas, sendo que 10 horas são hora-atividade. Nós estamos trabalhando e nos próximos dias a gente vai anunciar isso para a rede, para os profissionais, professores efetivos, aulas adicionais. Ou seja, às vezes tem aquele professor que deseja sim solicitar as aulas adicionais. Isso já tem na nossa legislação e isso é possível. O que a gente está estudando e equilibrando isso é para que o professor que está na sua aula adicional, ele receba de acordo com sua classe e seu nível. Então a gente está finalizando isso, vamos apresentar isso para o governador e eu tenho certeza que vai ser mais uma ação positiva aí para os nossos professores que assim o desejar de ter aulas adicionais aí e contribuir para a nossa educação. Então a resposta é pagará. Sim, hoje já paga aulas adicionais. O que é a discussão é que hoje o professor ele recebe essa aula adicional no valor que ele ingressou na atividade e não na classe e nível. Então a gente está regulamentando isso, eu acredito que vai dar certo. Nos próximos dias a gente vai falar um pouco mais com a nossa rede sobre esse assunto. Beleza, você pode mandar sua pergunta também via WhatsApp. Dá tempo ainda, rapaz. Ó, dá tempo, tem mais meia hora de programa. Pode mandar a sua pergunta aí. O telefone está no rodapé, 99932-2529. Secretário, chegou mais uma pergunta aqui. Bora ver quem está. Olha, como será a atribuição dos professores nas escolas de tempo integral, que são as escolas plenas em 2022? E como será a escolha dos orientadores? A pessoa não se identificou, mas... Bom, atribuição nós já fizemos, né? E, inclusive é muito bom a gente falar desse assunto aqui. Era um trauma na nossa rede. Todo ano, atribuição, filas e mais filas nas assessorias pedagógicas, nas escolas. Hoje a nossa atribuição é por classe e nível e ela aconteceu já no ano passado. Ou seja, todos os servidores efetivos, professores, já sabem qual escola eles estarão. Isso é muito bom para o coordenador pedagógico, para o diretor da escola, que vai ter condições de planejar a sua aula.
Porque até pouco tempo, essa atribuição acontecia uma semana antes de iniciar as aulas, né? Então isso mudou e acontece hoje todo o processo online, evitando do profissional levar toda aquela lista de documento, comprovar a escolaridade dele, sendo que tudo isso já tinha no sistema. Então ficou muito mais simples, muito mais fácil. Isso é uma ação que o governo do estado de Mato Grosso, a SEDUC, respeita o profissional da educação. Então mudou drasticamente, facilitando a vida do profissional da educação. O nosso professor, que é temporário, nós fizemos um processo seletivo no final do ano passado, foi com prova objetiva e com prova discursiva, com redação. Foram mais de 42 mil profissionais da educação. Já saiu o resultado da prova discursiva e agora, nessa semana, nós vamos anunciar, dia 20, vai sair o resultado desse seletivo e automaticamente a gente já começa a atribuição desses professores aí temporários na nossa rede. Automaticamente atribuído, já vai participar de toda a semana pedagógica, enfim, de todo o calendário do ano letivo. Então, esses profissionais vão ser atribuídos já a partir do momento que saiu o resultado do processo seletivo. Todos os efetivos 100% atribuídos. Fala em calendário, o calendário propriamente, eu queria que você de forma bem sintética dissesse aí como é que está ele, começa dia 7 e aí como é que será o decorrer do ano aí, só para a gente informar aqui para o espectador. Bom, nós temos aí 200 dias letivos da nossa rede, inicia no dia 7 de fevereiro, no meio do ano a gente tem aquela pausa, aquele recesso, né, que é para o descanso dos nossos profissionais de educação, dos nossos estudantes. Retomamos as nossas atividades em julho e finaliza o ano letivo em dezembro. Então, o nosso calendário está mantido, tá? E aí eu chamo a atenção só para um detalhe. No novo ensino médio, que a gente vai começar a implementar esse ano em 525 escolas do estado de Mato Grosso, no primeiro ano, tá? No primeiro ano do ensino médio, nós vamos ter um aumento do tempo de permanência do nosso estudante. Era 800 horas durante os 200 dias letivos o ano passado e esse ano passa a ter 1.000 horas, ou seja, a gente aumentou 1 hora a mais no novo ensino médio. Lembrando que o novo ensino médio, a gente tem algumas mudanças. Tem as 13 disciplinas, que é nas áreas de conhecimento, que mantém, e nós temos aí a trilha de aprofundamento, a trilha de aprendizagem, com projeto de vida, os 5 itinerários formativos, e eu chamo a atenção aqui para o 5º itinerário, que é a educação profissional, a educação técnica, né, que tantos os nossos jovens almejam. Então nós já vamos iniciar. E o projeto de vida é durante esses 3 anos para o nosso jovem aí trabalhar o que ele vai querer ser quando finalizar o seu ensino médio. Então a gente está super feliz, super contente, porque isso vai ser um grande projeto, o novo ensino médio, qualificar o nosso aluno, o nosso estudante, e eu tenho certeza que preparar ele no ensino médio e para que ele ingresse no mercado de trabalho assim que ele finalizar. Enfim, aí é dentro da trilha de aprofundamento, dentro do projeto de vida, que ele vai decidir isso. Então, as nossas escolas já atribuíram os nossos profissionais e, a partir do dia 7 de fevereiro, a gente começa o novo ensino médio em 525 escolas. Eu gostei do contraturno. Esse negócio é muito bom porque é aquele help, aquele aluno que está tendo dificuldade, vai lá para o contraturno, que lá você vai ter o reforço e todo o empenho aí dos professores, dos educadores, para que você não fique no prejuízo. Lorenberg, por favor. Secretário, no bloco anterior, o senhor falava de investimento por 3 ou 4 oportunidades. E quando o senhor tomou posse, anunciou 449 milhões de reais de investimento direcionado ao pedagógico. É possível hoje o senhor fazer um balanço para dizer qual é o índice percentual já investido desse montante? Excelente pergunta. Vamos lá, hoje a Secretaria de Estado de Educação, a LOA, que nós vamos começar a executar o nosso orçamento, o nosso PTA, é um orçamento de 3 bilhões e 700. Quando a gente puxa os 10 últimos anos, eu estou puxando os 10 últimos anos e medindo o percentual de investimento. O ano de 2021 foi o maior investimento da história da Secretaria de Estado de Educação. Ela vinha aí numa
taxa mais ou menos de 1%, 2%, teve ano que chegou a 5% do investimento. Quando eu falo investimento, eu falo de empenho em cima do orçamento. Em 2021, nós fechamos com 12,32%. Vou repetir, mais de 12% de investimento. Aí eu estou falando na casa de 470 milhões de investimento somente em 2021, em todas as áreas. eu ia perguntar, que áreas? Por exemplo, todas as áreas? Construção, reforma, convênio, investimentos de manutenção. Estou falando de aquisição de tecnologia, aquisição de notebook, enfim, todo o investimento dentro da Secretaria de Estado de Educação, 470 milhões. Isso corresponde a 12% do nosso orçamento. É o maior investimento. Só no final do ano passado, e vocês vão se lembrar, o governador Mauro Mendes assinou 251 milhões, foram 80 convênios com 48 municípios. E no ano de 2021 a gente assinou 315 milhões para a construção de escola, para a reforma de escola, para a construção de quadra. Só de manutenção na nossa rede foram 415 escolas que receberam recurso para fazer manutenção preventiva e corretiva. Teve os notebooks para os professores, teve investimento em tecnologia dentro das escolas para sua conectividade. Então, assim, sistema estruturado de ensino, que é a Fundação Getúlio Vargas, que vai trabalhar esse material dentro das unidades escolares. É o sistema Max de ensino, que vai para mais de 400 mil estudantes. É o kit escolar, ou seja, todos os nossos alunos, seja do ensino fundamental, do ensino médio e da educação especial, vai receber o kit escolar, que são 20 itens. É caderno de desenho, nos anos iniciais vai receber tinta, lápis de cor, giz de cera, pincel. É um kit escolar completo, mais o uniforme completo. É camiseta, é calça, é tênis, é mochila, é bermuda, é agasalho. Ou seja, são muitos investimentos que estão acontecendo dentro da educação pública de Mato Grosso. Perfeito. Opinião vai dar um tempinho. Tem mais perguntas aqui, mas a gente vai... tem mais perguntas do telespectador aqui, só que após o intervalo comercial a gente vem com as perguntas que estão chegando via WhatsApp aqui. É um instantinho só. Aguenta aí. 99932-2529. Você manda a sua pergunta aqui para o Alan Porto. A gente volta já já. Bom, a gente retoma aqui. É o último bloco agora. Vamos correr, gente, porque aqui correr nas perguntas e nas respostas aqui. Eu quero mandar aqui um abraço, deixa eu ver aqui que eu notei aqui, se eu entender a minha letra, não é? A Marli mandou aqui no meu WhatsApp, eu não sei como é que esse pessoal descobre meu WhatsApp, né? A Marli Saboia, do Dom Aquino, está acompanhando, pediu para a gente mandar um abraço para ela, parabenizando aqui o programa, né? Que mais? A dona Isaura, lá de Santo Antônio, é professora aposentada em Santo Antônio de Levergé, está acompanhando também o programa, obrigado, beijão, viu? Dona, se cuida aí, viu, que esse negócio de gripe, Covid e tudo mais, se cuida. A família inteira aí, o pessoal de Santo Antônio também, muito obrigado pelo carinho da audiência. A participação do telespectador via WhatsApp aqui no telão, bora ver. Pergunta que chega. Boa noite, sobre o kit escolar, rapaz, os pais terão que fazer algum cadastro para receber ou será para todos os alunos matriculados mesmo sem fazer cadastro? Final 7293, não se identificou? Está aí, portanto, a pergunta. Boa pergunta. Todos os nossos alunos matriculados na rede estadual vão receber. E aqui eu vou repetir. Alunos dos anos iniciais do 1º ao 5º vai receber um tipo de kit escolar, que são 20 itens. Os alunos dos anos finais, que são do 6º ao 9º, vai receber outro tipo de kit. O ensino médio vai receber outro tipo de kit. Por que essa diferenciação? Porque os anos iniciais tem caderno de desenho, tem um caderno brochurão. O ensino médio é aquele caderno universitário, ele depende do compasso, do transferidor, de uma régua, né? Então, por isso que muda. E também os nossos estudantes da educação especial também vão receber. Ou seja, os 400 mil estudantes nossos matriculados na nossa rede têm direito e vão receber o kit escolar. E esse kit escolar vai chegar a todas as unidades escolares do nosso estado a partir de fevereiro. Sem cadastro, viu? Para todo mundo. Bremberg. Secretário, no dia 27 de setembro,
de 2021, o senhor esteve na Assembleia Legislativa, em especial na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. E naquela oportunidade, o senhor disse que o governo já tinha assinado o Alfabetiza Mato Grosso com 138 municípios. E naquela oportunidade o senhor disse que Cuiabá, Sinop e Guarantã do Norte não tinha assinados. E aí eu pergunto ao senhor, ora, hoje, quase 4 meses depois que o senhor esteve na Assembleia Legislativa, esses municípios já assinaram? Se não assinaram, secretário, o que eles alegam para não assinar? Bom, boa pergunta aí, Sinop, Guarantã e Cuiabá. E hoje a gente fica muito feliz porque todos os municípios do estado de Mato Grosso já assinaram. Os 141 municípios assinaram porque entenderam que, de fato, é uma excelente política voltada para a alfabetização das nossas crianças. Então, hoje, professor, 100%. E falando um pouco de alfabetização, e a gente falando de regime de colaboração, e o Alfabetiza é um regime de colaboração, nós temos aí o Mais MT Muxirum, que é a alfabetização de jovens e adultos. Eu me lembro também que numa oportunidade aqui no programa, a gente falou, índices do IBGE, que 200 mil mato-grossenses acima de 15 anos não se alfabetizaram. Então nós iniciamos essa política também no estado de Mato Grosso. O ano passado foram mais de 28 mil matrículas em 58 municípios. E o governador Mauro Mendes autorizou esse ano a gente ampliar essa política para os 141 municípios. Nós queremos chegar aí a 40 mil matrículas esse ano. E dentro do prazo aí de 5 anos, a gente quer erradicar o analfabetismo no estado de Mato Grosso, que é aquele índice da Unesco, onde você tem aí abaixo de 3%. Hoje nós temos aí quase 6% da nossa população analfabeta. Então isso é muito preocupante e a gente tem política eficiente para atacar esse problema. 200 mil pessoas não é pouca coisa. 6, 7% da população que é analfabeta, sabe sequer escrever o próprio nome. E aí eu pergunto, secretário, as pessoas, tem um tal do ensino para jovem, o EJA, não é? Uhum. Que seria a alternativa. Só que essas pessoas, o público do EJA, trabalham. E o cara, quando chega extenuado, 6 horas da tarde, ele não consegue sequer, quando chega, né? Porque às vezes trabalha até tarde, da noite e tal. Não haveria que se pensar aí, secretário, eu estou só provocando mesmo, né? Porque eu gostaria de enxergar uma solução. Alternativas de horários assim, flexibilizar esses horários, ou então, eu sei que seria pedir muito, mas levar, se montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha, levar o trabalho, enfim, dar uma força maior para essas pessoas que estão desprovidas de tempo e de recursos também financeiros. Paulo, faz todo sentido essa pergunta. É por isso que o Mais MT Muxirum é uma política eficiente. Quando a gente fala do ensino de jovens e adultos, o EJA, que é dentro das unidades educacionais, a gente está falando aí daquele jovem para terminar o ensino fundamental ou terminar o ensino médio. O Mais MT Muxirum, ele tem uma flexibilidade nesse programa, por isso que ele é feito em regime de colaboração, porque ele pode acontecer no centro comunitário, ele pode acontecer na igreja, ele pode acontecer até lá no campo, vamos pensar lá no campo, ele pode acontecer na casa de algum estudante. Né? Formou a turma ali, são turmas reduzidas, entre 10 a 15 estudantes no máximo. O professor, ele vai até a casa, formou aquela turma, leva o material escolar, que ele recebe também o kit escolar, ele leva o flip chart dele, ele faz lá a aula dele expositiva, ele trabalha com foco naquele problema daquele jovem. E principalmente, a maioria em faixa etária aí é um público mais idoso. Então, o Mais MT Muxirum vai ao encontro das pessoas e é um programa flexível. E tem tido aí excelente apoio das prefeituras. Eu agradeço às prefeituras aí que abraçaram esse programa e a gente tem excelentes iniciativas. Então, isso que você falou, Paulo, faz todo sentido. E quando essa política foi pensada, pensou na flexibilidade. E não foi combinado não, porque eu não sabia disso não. Essa aí, para mim é novidade e eu fico feliz, porque vai dar uma forcinha a mais para aquele que... Aí não tem mais desculpa, viu? Vai ter que
se dedicar um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais para aprender, porque faz toda a diferença. Tem mais, essa questão que você falou aqui, secretário, do concurso, essas coisas mais, explicou, muitas pessoas entenderam. Alguns não entenderam ainda, eu queria que você sintetizasse, mas tem uma pergunta aqui a respeito, eu acho que é isso, né, Caroline? Põe aí, por favor, Boca, a pergunta, chegou aqui, ó, em relação à convocação dos professores por polo em setembro de 2021, quando haverá nomeação? O concurso está vencendo e queremos ser nomeados para poder participar aí da Semana Pedagógica. A pessoa não se identificou, mas olha só, ele já falou sobre esse assunto aqui já, mas quem não entendeu ainda, ele vai falar mais uma vez, de forma mais resumida, porque a gente tem que correr aqui para abordar outros assuntos mais. Por favor, secretário. Sim, Paulo, como foi falado aqui, vou repetir com o maior prazer, esse processo de nomeação, o ato saiu, agora é a convocação, né? Esse processo já foi para a Casa Civil, já foi para a PGE, CEPLAG, já tem um parecer da PGE. Eu acredito que essa semana o governador assina e autoriza o chamamento aí dos mais de 140 professores da nossa rede. Então essa semana acredito que a gente resolve esse problema e aí chamando os nossos profissionais para participar da Semana Pedagógica que vai acontecer do dia 1º ao dia 5 de fevereiro. Manda um zap para mim quando tiver aprovado lá. Ó, Paulo, acabamos de sair do gabinete aqui do governador. Vai receber em primeira mão. Manda aqui que eu vou falar aqui ao vivo aqui para informar muito bem o nosso telespectador. Vai receber em primeira mão. Eu ia passar para o Lorenberg, mas a Caroline me interveio aqui na minha orelha e mandou eu ler o negócio aqui. Boa noite, secretário. Existe a possibilidade de uma parte da carga horária da hora atividade ser permitido a livre docência? Andriele. Bom, é uma pergunta muito específica, muito técnica, mas a gente tem que respeitar o que está na legislação, tá? Eu não tenho essa informação aqui agora, mas eu prometo aqui também que assim que eu tirar essas dúvidas com a minha equipe de gestão de pessoas, eu informo aqui o Paulo e aí ele passa para vocês. Se bem que o Alan Porto, assim, quando a gente tem uma demanda acumulando aqui, a gente já vai lá, liga para ele, na hora vem aqui para esclarecer a gente. Lorenberg, por favor. Secretário, tem uma questão que sempre me chamou a atenção e eu vou dizer ao senhor por que me chamou a atenção. Em 1969, o governador, à época, Pedro Pedrocian, pegou aquelas escolas do ensino fundamental, das séries iniciais, transferiu todas para os municípios. E aí, com o passar dos anos, muitos municípios não conseguiam administrá-la, tocá-la como deveria ser. E aí o Estado foi novamente reassumindo a responsabilidade que não era dele, de fato. E aí vai a minha pergunta, secretário. Quantas escolas do ensino fundamental, das séries iniciais, estão sob a incumbência do Estado, da Secretaria Estadual de Educação? Bom, hoje nós temos, professor, em torno de 60 mil estudantes dos anos iniciais. Veja bem, lá atrás, em 1969, a realidade era outra. Em questão de infraestrutura, em questão de leis, até mesmo para repassar, para entender o que é o custo aluno-qualidade. De lá para cá, a nossa legislação, os marcos legais evoluiu bastante. Então hoje você tem um custo aluno-qualidade, onde aquele aluno que é matriculado na rede municipal ou na rede estadual, o qual é aferido pelo censo escolar, que é acompanhado pelo INEP, que aí tem toda uma viabilidade financeira para entender o custo aluno-qualidade. Então todos os municípios e o Estado recebem um valor para atender e para ofertar aquela educação. Hoje no estado de Mato Grosso, metade dos municípios já atende os anos iniciais. Aí você imagina, crianças de 0 a 3 está na creche, 4 a 5 vão para o pré-escolar e a partir de 5 anos eles vão para o primeiro aninho. Então é uma política de continuidade. E o município que está lá é que executa essa política com mais eficácia, né, com mais eficiência. Você tira o aluno, finalizou o pré-escolar, ele vai para os anos iniciais,
o prefeito, os vereadores, todas as lideranças, a comunidade escolar, o município, as coisas acontecem lá. O aluno é do município, o profissional da educação é do município. E o Estado, ele fica para dar as diretrizes, o acompanhamento, o financiamento também de algumas políticas para incentivar e ajudar os municípios a executar a sua política. E a partir dos anos iniciais, ele vai para uma rede do Estado para atendimento dos anos finais e ensino médio. Isso é o que está acontecendo praticamente no Brasil inteiro. Inclusive tem uma lei na Câmara Federal colocando isso. A própria Constituição nossa já coloca isso, que os municípios têm que trabalhar em regime de colaboração com o Estado, né, sendo preferencialmente o atendimento dos anos iniciais aos municípios e preferencialmente os anos finais com o Estado. Então isso já está na nossa Constituição e é isso que a gente está cumprindo. O que nós temos que ter é política eficiente, o custo, né, o governo federal repassando, o governo do Estado também apoiando essas iniciativas, e é o que nós estamos fazendo através do programa Alfabetiza Secretário, eu vou ter que correr, mas assim, muito, que tem mais uma participação aqui, a gente tem que encerrar o programa. Põe aqui na tela, por favor, Boca. Boa noite, eu estou preocupada, pois fechou o primeiro ano inicial da escola estadual que fica lá no bairro CPA 4 e não tem escola municipal no bairro. Eu tenho uma neta de 6 anos e não sei onde ela vai estudar. Eu estou muito preocupada. Meu nome é Antônia Veríssimo. E aí, meu caro? 1 minuto. Vamos lá, boa pergunta. Nós estamos sim atendendo aqui, está em Cuiabá, pode estar procurando as nossas unidades estaduais. Nós não, com certeza, nenhuma criança, nenhum estudante vai ficar fora da sala de aula. Se não tem uma escola municipal lá, pode procurar uma escola estadual. Fala que foi o Alan Porto que mandou, que você assistiu aqui no Opinião. E qualquer coisa, liga para a gente aqui, viu, dona Antônia, que a gente vai encaminhar para ele pessoalmente lá resolver isso para a senhora, para a sua netinha não ficar sem aula, sem estudar. Olha, tem que encerrar o programa aqui. Eu queria que você falasse em 30 segundos aqui, secretário. 40 segundos, para não ser maldoso contigo. A questão da vacinação das crianças, ela não chegou a ser uma exigência, não é? Como é que está sendo tratada essa questão lá, já que você falou que chegaram doses aí para vacinar as crianças aqui no estado de Mato Grosso? Sim, chegaram 23 mil doses aí na sexta-feira e já iniciou o governo do estado, a Secretaria de Estado de Saúde iniciou já a distribuição. Eu já tenho informação que Várzea Grande já começa amanhã a vacinação de crianças aí de 5 a 11 anos. O estado não vai cobrar a obrigatoriedade de vacinação, mas a gente recomenda aos pais que estão acompanhando que vacina os seus filhos, né? Nós não vamos obrigar a vacinação e nem apresentar o cartão. Isso é uma decisão discricionária do pai ou do responsável, mas a gente recomenda que vacina aí seus filhos. Alan Porto, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Tem muito assunto, tem participações aqui, pessoas perguntando ou sugerindo, enfim, mas não dá tempo. Horário de rede, obrigado por ter vindo. Feliz 2022, tanto no pessoal como no profissional, tá? E que as coisas fluam lá na SEDUC. Um abraço. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço aqui. A SEDUC está à disposição do programa Opinião. E um feliz 2022 aí a todos os familiares e a todos os profissionais de educação e todos os telespectadores. Qual é o nome daquele rapaz que está tirando foto ali? Wesley. Um abraço para o Wesley e o pessoal da SEDUC também que está acompanhando conosco aqui. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. O gerente comercial da Energisa, o Murilo Marigo, estará conosco aqui ao vivo às 7h30 da noite. Não perca amanhã aqui no Opinião. Fica bem, fica com Deus também.